Boa noite, me chamo Daniel Nascimento e a história que contarei para vocês foi me contada pelo meu avô paterno, um ex-cangaceiro de Ru, Pernambuco. E ele me contou assim: a gente que andava pelos matos, a gente já viu de muita coisa, já escutamos muitas coisas, mas a gente não mexia com essas coisas e essas coisas não mexiam com a gente, e assim a vida seguia. Meados dos anos 40, eu fazia parte do bando do Canela Seca, um bando relativamente pequeno, de 15 a 20 homens, que na maioria das vezes recebia a ordem de outro bando maior e bem mais famoso. Em uma época, estávamos passando por São José do Egito. A gente sempre parava na fazenda de Senhor Belarmino, um colaborador que nos dava guarida, que nos ajudava com dinheiro e mantimento. Em troca, a gente realizava alguns serviços para ele. Ali próximo, que dava mais ou menos meio-dia de cavalgada, o Canela Seca tinha um amigo de muitas datas, que sempre que a gente estava pelas bandas, depois que saíamos da fazenda, a gente sempre dava uma passada por lá, no sítio desse seu amigo, e ficávamos lá por alguns dias. Há um tempo, o Canela Seca tinha deixado sob os cuidados desse seu amigo a sua esposa que estava gestante e o seu filho, pois a mesma não aguentaria cavalgar com a gente de rumo afora. Tempos depois desse ocorrido, de volta a São José do Egito, a gente passou novamente na fazenda de Senhor Belarmino, fez alguns serviços para ele e depois seguimos para esse sítio do amigo do Canela Seca. O Canela falava que já estava com saudade da sua família e não via a hora de chegar lá. Estávamos cavalgando. Quando estávamos próximos do sítio do amigo do Canela Seca, sentimos que o clima estava diferente. Algo ali estava errado. Então, diminuímos a passada e fomos com cuidado. Até que ao longe, avistamos uma cabeça fincada em uma estaca na porteira do sítio. Então, descemos dos cavalos, empunhamos nossas armas e fomos nos aproximando com cuidado, da espreita, com cautela, para não ser surpreendido. E ao chegarmos próximo à cabeça, veio o choque, o baque. A cabeça que estava ali fincada era do filho do Canela Seca. O Canela, ao ver aquela cena, desmoronou. Ele caiu em pranto e falava: meu filho amado, meu filho, quem foi o desgranhento que teve coragem de fazer isso com você? Eu nunca tinha visto o Canela daquela forma. Aquele homem rude, brabo, sanguinário, se desmanchou ali na minha frente em lágrimas. Eu, que era o segundo no comando no bando, dei ordem para os demais cercar o sítio e esperar o meu sinal. Então, nesse transe, o Canela se lembrou de sua esposa, Francisca, e com um estalo, ele se recompôs daquele estado e saiu correndo para dentro do sítio, gritando pelo nome de Francisca. E eu o acompanhava, mas logo pouco à frente, encontrei o corpo do amigo do Canela Seca, dele e da sua esposa. Aquele cenário estava bizarro, estava sombrio. O amigo do Canela Seca estava aberto ao meio, faltando alguns membros, com perna e braço. O mesmo foi acontecido com a sua esposa. Mais à frente, os homens acharam mais 2 corpos. Era dos trabalhadores, do casal que ficava ali no sítio, ajudando o amigo do Canela. E um pouco mais distante, o mesmo aconteceu com seus filhos. Quando eu escutei o grito do Canela, um grito agudo de desespero, eu saí correndo ao seu encontro
E ao chegar onde ele estava, encontrei o corpo da mulher do Canela Seca, o corpo da Francisca, estava enrolado por um chicote e pendurado no meio da sala da casa. A sua barriga estava aberta, com as tripas e os fatos para fora. A criança que estava em seu ventre não foi encontrada. Pelas marcas em suas costas, em suas mãos, deduzi que ela foi arrastada do quintal até ali, onde foi enforcada. O Canela foi à beira da loucura. Ele gritava e chorava a todo momento. Nós, a todo custo, tentamos trazer ele de volta, para ele sair daquele trânsito, daquela situação que ele estava. E ele gritava que ia se vingar, que ia fazer muito pior que os desgrenhentos que fizeram aquilo com a sua família e com seu amigo. Com muito custo, trouxemos de volta o Canela Seca à realidade dos fatos. Quando voltou a si, ele jurou vingança e falou que ia fazer muito pior com quem fez aquilo com a sua família. Até que o Queixada nos chamou lá fora para nos mostrar algo. Ao chegarmos lá, ele nos falou: chefe, veja bem, olhe essas marcas. As pernas e os braços, eles não foram cortados com lâmina ou algo parecido. Eles foram arrancados do corpo. E eu lhe perguntei: arrancado, Queixada? Ele: sim, todos eles. Isso não foi coisa de humano não, chefe. Isso foi coisa daquele povo que vira bicho, daqueles amaldiçoados que andam pela noite. E eu lhe perguntei: tem certeza, Queixada? A gente não mexe com esse povo e eles não mexem com a gente. Por que um bicho desse ia atacar aqui? E principalmente atacar a família do Canela? Eu não sei. Eu sei que mais na frente ali achamos pegada de um bicho grande. Isso não foi coisa de humano. Como falei, esses membros foram arrancados e não cortados. E só quem teria força para fazer uma coisa dessa seria um vira-bicho. O ser humano comum não teria força para fazer algo desse jeito. E lhe digo mais: isso aqui foi de ontem para hoje. Pelo estado do corpo, sangue fresco ainda. Não faz muito tempo que isso aconteceu. Bom, diante daquela situação, nos agrupamos e armamos o campamento. E começamos a cavar as covas para enterrar aqueles corpos todos mutilados. O Canela ainda estava muito abalado com aquela situação. Quando estávamos enterrando os corpos, uma pessoa veio se aproximando ao longe. E apontamos as armas e o Canela falou: alto! Quem vem de lá? E uma senhora respondeu do outro lado: oi, por favor, não atire. Eu sou a Mariinha. Sou vizinha aqui do sítio ao lado. O Canela fez: se aproxime. Ela se aproximou. E o Canela lhe perguntou: o que deseja? A senhora sabe o que aconteceu aqui? E ela respondeu: sim, eu sei sim. Justamente eu estou aqui por conta disso. O senhor não pode acreditar. Pai, quem fez isso foi um lobisomem. E quando ela lhe perguntou: lobisomem? A senhora tem certeza? Eu falei: tenho sim. Ontem à noite, estávamos em casa, eu e meu marido, escutamos muitos tiros e gritos de socorro vindo daqui, do nosso vizinho. Então meu marido pegou a sua arma e veio correndo para cá. Mas ele também foi morto pela fera. Eu vi a fera passando em frente ao nosso sítio, correndo de estrada fora, todo banhado ao sangue. Olha, eu já vi alguns bichos desses, mas esse era diferente. Ele era grande, horrendo e fedia muito. E o Canela lhe pergunta: a senhora tem certeza disso que a senhora está falando? Ela: sim, eu estou muito falando. E peço aos senhores que vinguem também o meu marido, pois ele era um homem bom e não merecia isso. Então o Canela lhe pergunta: a senhora tem ideia de quem seja esse vira-bicho? E por que
ele atacou essa família. E ela responde: olhe, eu não faço a mínima ideia. Essa família eram as pessoas muito boas. Não tinha motivo para ninguém querer fazer isso com elas. Se eu soubesse quem foi que fez isso, com certeza o senhor já estaria sabendo. E quando ela fez, tá certo. A senhora precisa de ajuda com alguma coisa? Precisa de ajuda para enterrar o seu marido? E ela respondeu que não. Falou que ela já tinha feito isso. Só queria que na hora de vingar aquela família, a gente se lembrasse também do seu marido. E o Canela lhe respondeu que ela não se preocupasse, que seu marido também seria vingado. Ele pediu licença, que a gente precisava enterrar o restante dos corpos. E assim, a gente continuou enterrando. Decidimos ficar ali por um tempo para ver se a fera voltava. Armamos acampamento e no outro dia de manhã nos dividimos e fomos andar por ali. Andamos pelas estradas, pelas matas, pelos sítios, para ver se víamos alguém estranho, alguém suspeito. Mas nada foi achado, ninguém suspeito, nada. Até que 2 dias depois, à noite, quando metade do bando estava descansando e a outra metade estava de guarda, escutamos gritos e tiros vindo do fundo do sítio e corremos para lá. O queixada falou que alguma coisa no escuro puxou o bucho de bode para dentro dos matos e só escutou os gritos. Os homens ficaram eufóricos e queriam todo correr para dentro do mato para salvar nosso amigo. Mas o Canela falou: calma, calma, homem, calma, se agrupem, olhos atentos. A escuridão tomava conta do lugar. Do nada, um silêncio balhou. E ficamos todos atentos, olhando para o mato. Continua.